um desafio falar sobre mulher no casamento, porque o casamento é como um mundo a descobrir, né? Eu tenho 24 anos de casado e então tenho experiências e graças a Deus, a presença de Deus, a palavra dele nos orientou em muitas coisas. E hoje o que a gente precisa saber sobre o casamento, o lugar mais seguro é você buscar a palavra, porque a palavra ensina sobre tudo o que nós precisamos. E o casamento foi a primeira instituição que Deus estabeleceu, quando Ele colocou Eva com Adão e eles iniciaram uma família. Então o casamento é algo de Deus. Então muitas vezes a sociedade não pode nos orientar exatamente da maneira que vai dar sucesso, mas na palavra de Deus isso é garantido. A palavra diz em Provérbios 31, 23, que a mulher, ela impulsiona o seu marido. Então são algumas coisas importantes para você aprender um pouquinho sobre como ser esposa. Diz assim: seu marido é conhecido nas portas da cidade, assenta-se entre os anciãos da terra. Então uma das coisas que a mulher faz é que a vida dela como esposa faz com que o marido dela cresça. Então, o que ela faz, o que ela produz, o que ela fala para ele, as atitudes dela dão a esse marido um impulso. Ele cresce, ele tem honra, ele conquista coisas. A mulher, a esposa é como uma mola que faz o seu marido se levantar e ser um conquistador. Provérbios 31, 28 diz: levantam-se seus filhos, a chamam de bem-aventurada, e seu marido também a louva. A mulher que segue a palavra, ela, sem fazer um esforço artificial ou sem ficar pedindo, a mulher que segue a palavra, ela conquista a honra na sua casa, tanto do seu marido como dos seus filhos. Então, não sei, talvez se você tentar com a sua própria força conseguir reconhecimento por tudo que você faz, provavelmente você vai ter um estresse, você vai gastar energia para conseguir reconhecimento do seu esposo e você muitas vezes não vai conseguir. Você não tem que gastar energia para ele te conhecer. Você tem que cumprir a palavra, fazer o que Deus te ensina, o que uma esposa tem que fazer, e isso vai fazer com que ele te honre. Então, quando você está nas coisas de Deus, está fazendo o que tem que fazer, está tendo atitude, comportamento, as palavras, está agindo como deve agir, Deus garante que seu marido, uma hora ou outra, ele vai reconhecer tudo o que você é. Então, não adianta você gastar esforço para receber reconhecimento. João 3,29 diz que aquele que tem a esposa é o esposo. O amigo do noivo, ele está perto, ele vê, ele se alegra, mas a esposa é do esposo e o esposo é da esposa. Algo que você não pode perder no seu casamento. Você que é uma mulher que quer que dê certo o seu casamento, você que tem minha palavra, vocês têm que estar juntos. Vocês têm que... a palavra dele para você tem que ser a mais importante. E isso faz com que vocês sejam cúmplices no relacionamento. Por quê? Não pode, por exemplo, a voz da sua mãe... Desculpa, mas você está casada, a voz da sua mãe ser a coisa mais importante e superar a voz do seu esposo. A voz dos filhos, a voz da sociedade, a voz do psicólogo. Você casou com uma pessoa, você vai viver o resto da vida com ele. Você ama ele e ele te ama, então você é importante para ele, você é a mais importante para ele nessa terra e ele é o mais importante para você nessa terra. Então a palavra fala que aquele que tem a esposa é o esposo. Então a primeira pessoa na terra, já que você tem um relacionamento de casamento com ele, o seu esposo é a pessoa que tem mais acesso ao teu coração. Não adianta você buscar conselhos, palavras e tantas coisas fora, vocês têm que estar juntos. Tem muita coisa sobre o casamento, separei algumas. Provérbios 12:4 diz que a mulher virtuosa, essa mulher de Deus, ela é a coroa do seu marido. Mas a mulher que envergonha o marido,
é como a podridão nos ossos. Até eu coloco como exemplo a osteoporose, né? Que é aquela doença que enfraquece os ossos e tudo mais. Então você tem duas opções. Se você o honra, se ele é abençoado porque você está na vida dele, você é como a coroa. Você significa que ele é um homem de sucesso porque tem você. Mas se a mulher traz vergonha, traz preocupação, faz ele se sentir inferior, faz ele se sentir para baixo, faz ele se sentir que ele não é realizador, faz ele se sentir que ele é o pior de todos, você não está impulsionando ele, você não é uma coluna para ele, você é a fragilidade dos ossos dele. Então veja que poder que tem a mulher na palavra esposa. Há tantas coisas, eu tenho que selecionar o que eu vou compartilhar com vocês. Cânticos 4:11 diz: favos de mel manam dos teus lábios, minha esposa. Mel e leite estão debaixo da sua língua. O cheiro dos teus vestidos é como o cheiro do Líbano. É toda uma linguagem apropriada para essa época, mas quer dizer que da boca dessa esposa, da boca dela, tinha mel, tinha leite, tinham palavras que são doces e que alimentam, palavras de Deus. Então, na verdade, você como esposa, você tem que ter um coração, atitude e palavras que vão levantar a sua família, principalmente levantar o seu esposo. Eu também sou esposa e sou mãe. E às vezes eu percebo que estou muito preocupada com meus filhos, mas eu tenho que estar muito preocupada também, no sentido preocupada, zelosa, para fazer com que o meu marido esteja bem, que ele esteja feliz, que ele esteja realizado. Né? Depois que nós nos casamos e somos de Deus, nosso marido é o nosso primeiro desafio. Tem muitas coisas que a gente pode fazer por ele. Você vai ouvir agora um depoimento e eu espero que isso toque teu coração. Estou muito contente de poder estar aqui no programa da minha esposa. Quero dizer para ela que eu acho ela muito linda e amo ela demais. Ela pediu para eu falar um pouquinho aqui do que um homem espera de uma mulher. Eu tenho que citar a palavra. A palavra diz em Efésios 5:33 que o marido tem que amar a esposa, mas a esposa precisa respeitar o marido. Eu acredito, como um pastor, alguém que trabalha na igreja e aconselha muitos casais, que quando uma mulher honra o seu marido, respeita o seu marido, esse marido encontra força, ele encontra crédito sobre ele mesmo para seguir adiante nas funções que Deus determinou que ele execute. E mais, uma palavrinha a mais. Uma das coisas que eu entendo que um marido precisa de uma esposa é incentivo. Sabe, quando uma mulher usa das suas muitas palavras para dizer que ele vai dar certo, que ele vai conquistar, que ele vai chegar a lugares altos, eu tenho convicção e certeza que esse marido vai ser um campeão. Para que você possa entender melhor como isso funciona. Eu tive dias muito difíceis aqui na comunidade. Eu acreditei numa revelação que Deus me deu e eu segui um caminho. E nesse caminhar, eu encontrei obstáculos gigantescos e eu tive dias desesperadores. E para mim foi muito bom ter a minha esposa como alguém que não perdeu o respeito nessa caminhada, porque os meus projetos falharam. Ela não perdeu o respeito, pelo contrário, ela continuou me colocando num lugar alto dentro de casa. E não só isso, o que me fez muito acelerar foi um incentivo. Foi perceber que ela confiava em mim, foi perceber que ela me admirava, foi perceber, pelas palavras e comportamento dela, que ela estava me incentivando. Né? E eu sei que cada homem, não sei se vocês já perceberam isso, uma mulher quando fica resfriada, ela vai trabalhar, cuida dos filhos, lava a roupa, faz o que tem que fazer. O homem quando fica resfriado, ele deita na cama e quase morre. Parece que ele está com a pior doença do mundo. Por isso revela que o homem ele é muito frágil no seu interior. E uma palavra de uma mulher sustenta o marido. E a da minha me sustentou e eu louvo a Deus pela esposa que eu tenho. Essa palavra de incentivo fez com que eu continuasse. E porque eu me coloquei diante de Deus, eu tive vitória. Eu tenho certeza que o incentivo de uma mulher, junto com a bênção de Deus, faz com que o marido rompa. Então veja como você é importante na vida do seu marido. Seja essa esposa maravilhosa que Deus já determinou que você é
E você pode ser, você tem todo esse chamado, esse potencial, e que seu casamento se fortaleça a cada dia. Nós te abençoamos. Até mais. Como está seu coração? Você, como mulher, tem que ter um coração sarado, um coração desimpedido de todo tipo de sentimento que só vai te prejudicar. Em Romanos 8 está escrito que Ele nos predestinou, nos chamou e nos justificou e nos glorificou. Nós, homens e mulheres, hoje o programa especial é sobre a mulher, somos chamadas por Deus para cumprir uma missão e para estar na sua presença.